Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles também que nos acompanham através das nossas lives. A gente sempre coloca, né, que para nós é uma honra, para nós é uma alegria muito grande podermos estar aqui todos os sábados e levarmos a todos vocês que nos acompanham essa necessidade da alma, nós poderíamos dizer assim, que é um norte evolutivo. Vejam bem, necessidade da alma, norte evolutivo. Temos que caminhar, a vida é dinâmica, não tem, né, como tudo são sistemas, tudo é movimento, Deus é movimento. Então as coisas realmente, a vida ela caminha e cada um de nós nos diferentes tempos, né, e nos diferentes posicionamentos, a gente tem que se colocar. Então, é imprescindível nós realmente estarmos atentos a tudo isso. E também compreendermos que para fazermos uma boa caminhada dentro de uma estrutura evolutiva, existem, digamos assim, né, como os orientais pregam, né, a lei do karma, que é uma lei de causa e efeito. Para aquele cara que está caminhando, existem sempre dois lados no caminho. E a questão do conhecimento, principalmente vindo dos nossos irmãos mais velhos, como é o exemplo de Jesus, como é o exemplo do seu evangelho, ele serve como um norteador. O que é um norteador? É aquele que te dá o caminho correto, né? Que nem quando os viajantes eles se deslocavam, né? E estavam de noite, não sabiam para que lado ir, que de dia se movimentavam pelo sol, naquele tempo, e de noite pelas estrelas, mas eles sempre buscavam um ponto de referência. A tal que aqui na nossa região é o Cruzeiro do Sul, né? Que ele norteia para que tu não te perca, né? E para que a gente não se perca, então a gente sempre diz, existe o Evangelho de Jesus e existe os ensinamentos de Jesus, porque Jesus fala para a alma eterna. Jesus nos ensina, nos mostra o norte evolutivo e cabe a cada um de nós colocarmos então em prática. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Pegando essa linha, nós observamos que nós, como humanidade, a gente está perdido. Porque nós temos o norte, nós temos a indicação, mas não seguimos ela. Nós temos o guia, mas a gente prefere caminhar por, vamos dizer, por estradas ainda obscuras, que são as estradas dos nossos interesses, dos nossos... A gente tenta negar esse ensinamento, negar no sentido de que ele exige posturas, ele te mostra a direção, mas ele diz o que tu tem que fazer para andar ali, né? A tal da porta estreita que ele fala. Nós precisamos negar dentro de nós vários desejos que nós temos, que são todos desejos ilusórios. Ilusórios porque eles são temporários, eles não agregam nenhum tipo de qualidade ou virtude na gente. O que eles agregam é mais perturbação, porque à medida que a gente busca e às vezes consegue satisfazer, nós queremos mais daquele mesmo alimento espiritual que nós estamos consumindo. Então, o norte ele existe e o próprio Jesus, que nós reiteradas vezes, reiteradas não, sempre nós afirmamos ele aqui, da nossa necessidade de entender essa mensagem dele e de verdadeiramente aceitar, porque Jesus é uma personalidade que atravessa mais de 20 séculos e ainda continua viva, no sentido de que ninguém conseguiu contestar o que ele falou, ninguém conseguiu derrubar as afirmações dele. No entanto, mesmo
sabedores dessas orientações, nós temos ela aqui. Nós não trazemos ela para cá. Então, fica difícil, né? Nós continuamos agindo de uma forma bastante infantil com a nossa própria vida, achando que estamos corretos nessa maneira. Mas não tem como, não existe possibilidade de dar certo. É só a gente esquecendo a questão religiosa, a questão desses ensinos. É só a gente analisar a nossa própria vida e daqueles que estão ao nosso redor. Como é que são essas pessoas e nós mesmos? Como é que nós nos comportamos perante situações que a vida nos propõe? Situações em que nós temos que afirmar um código moral, um procedimento correto, justificando o que é certo. Como é que nós nos comportamos perante isso? Nós sempre tentamos, primeiro, ajeitar de uma forma humana. Não, vamos ver se de repente fazendo assim ou dessa outra forma aqui a gente não resolve. Mas a gente não vai fundo na questão. Então a gente fica botando remendo, ele diz também numa passagem, botando remendo novo em roupa velha. Isso aí é fria. Isso aí não se sustenta. É errado. Não tem fundamento. Então, de novo, nós temos que parar e analisar profundamente o que eu objetivo como bem-estar na vida. Eu não acredito em reencarnação. Tudo bem, tu acredita no quê? Tu acredita em Deus? Quem é o Deus que tu acredita? É um Deus severo? É o Deus milagroso? É o Deus bonzinho? É o Deus o quê? E coloca ele nessas situações que eu citei, para ver por que as coisas acontecem da forma como elas estão acontecendo. Onde é que está esse Deus que tu configurou, que ele não está se manifestando? É que muitas vezes são cegos que conduzem cegos e ambos, né, cairão no precipício. Mas o interessante é que essa questão de Jesus, né, nós, muito inteligentes que somos, o ser humano, a raça, né, essa raça de víboras, como ele dizia, o interessante é que a gente inventou tudo que foi trela para denegrir o cara. Que ele se envolveu com Madalena, que tem filhos dele por aí, que em tal situação, né? Que ele nem existiu fisicamente. Exato. Tem Até dessas isso, também. Tem dessas também. Quanto que, na realidade, o que ele deixou, o legado dele, tu não consegue mexer uma vírgula. Ninguém, até hoje, conseguiu alterar, né, o cerne do ensinamento dele. Claro que se nós fôssemos lá e alterássemos, perde todo o sentido. Mas eu digo, ninguém acrescentou uma vírgula ou consegue acrescentar uma vírgula sobre aquilo que ele nos trouxe. Então é para te ver, para nós vermos, né, assim, a força moral desse nosso irmão maior. E da necessidade de cada um de nós realmente nos firmarmos nesta questão, né, que é o norte evolutivo. E como tu colocavas, né, que às vezes nós somos rebeldes a tudo isso, mas o interessante também nisso tudo, que pro viajante, quando ele está meio que perdido, ele tem que estar numa noite estrelada, né, para poder encontrar a rota, né? E o interessante é que o amor de Deus, ele permeia toda a criação de tal maneira que nós não temos só um instrumento, né, para encontrarmos esse norte evolutivo. Nós temos ali fora, através do Evangelho, através daquilo que foi escrito, nós temos o nosso anjo da guarda, que nos ampara, e nós temos a nível de consciência, né? Que se tu for lá, te fechar no teu quarto, entrar, né, na tua consciência, tu vai saber exatamente o que tu deve e o que tu não deve fazer. É claro que muitas vezes essas escolhas, né, como nós temos o livre-arbítrio e como o tempo de Deus é diferente do que o tempo material, a gente vai pelo caminho largo. As nossas escolhas nem sempre
elas atendem o que nos pede o Evangelho. E por isso que muitas vezes, né, enquanto jovens espiritualmente, fizemos escolhas erradas e só vamos verdadeiramente, né, reconhecer tudo isso quando, né, estamos perto lá do endereço de chegada, né, que a gente diz, eu não Quase na devia, hora de sair o ônibus. não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, devia ter feito diferente. Mas a nível de consciência, né, tu tinha. A nível de informação, porque ele mesmo diz, né, não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Quem procura, acha. Quem bate, a porta abre. Entende? Então, existe sim uma preguiça muito grande da nossa parte em verdadeiramente não fazermos esforços para entrar pela porta estreita. E se a gente acredita em Jesus, e eu acho que todos que fazem parte desse contexto em que nós estamos agora situados do programa, todos que nos escutam, é porque acreditam em Jesus como sendo o nosso guia, o nosso modelo, maior. né? É um modelo ao qual nós temos que... Sim, tentar alcançar. Exatamente. Então, tendo isso já como satisfeito, como essa base já confirmada, eu entendo que, e até porque nós também temos essa dificuldade, é difícil seguir esse modelo, é difícil, mas uma coisa é eu concordar com ele, outra coisa é eu seguir ele. O concordar é o primeiro passo, eu tenho que entender isso para começar a criar mecanismos dentro de mim, para começar a mover essa vontade, essa força de me colocar nessa direção. O conseguir é óbvio, nós estamos num processo, a gente é muito ainda, o próprio livro dos Espíritos diz, somos imperfeitos. Não, somos crianças espirituais, né? Então nós temos muito ainda que agregar, mas isso não pode servir como desculpa para, mas eu ainda sou... Não, eu ainda gosto de algumas coisas e é esse meu gosto que me atrasa, mas não justificando isso como, deixa para amanhã. Não, é agora, eu tenho a oportunidade. Outro dia alguém falou para nós, né? Bom, já que a gente é eterno, já que a gente vai reencarnar de novo, vamos deixar para outra vida, para resolver essas questões. O problema é que talvez na próxima vida, tu não tenha todos os atributos que tu tem nessa. Toda a ferramentaria para poder dar conta dessas situações que te chegam como ensinamento. É que nem tu ir para a escola e tu tem os cadernos, tu tem os livros, tu tem uma escola boa, tu tem os colegas que te ajudam a entender, uma professora dedicada, e tu não quer fazer nada. Tu vai repetir o ano e talvez no outro ano tu vá para uma outra escola com menos questão física, tu tenha colegas baderneiros que de repente tumultuam a tua possibilidade de entendimento, tu não tenha mais os livros ou tu tenha arrancado algumas páginas dele e dificulta o teu aprendizado, os teus cadernos também já estão... Então, não tem essa de ficar jogando para frente. E eu vou te dizer, e não tem essa também, talvez, né? Porque é lógico, né? Não tem essa de talvez, porque o cara deixa bem clarinho, né? Dos talentos, né? Servo mau e preguiçoso. Tira daquele que tem 10 e dá para aquele... Tira daquele que tem 1 e dá para aquele que tem 10. Porque aquele que muito tem, muito terá, né? Ele está ampliando. Né? Exato. Agora, aquele que o pouco tem, até o pouco ser-lhe-á tirado. Ou seja, nós temos uma obrigatoriedade, por isso que eu falei na questão do talvez, que o talvez sim, aí ele não se encaixa. Nós temos uma obrigatoriedade de fazermos um bom uso de todas as atribuições que te foram dadas. No teu corpo físico, tu vai ter que prestar conta dos teus, digamos, talentos, né? Então, quer dizer, se nessa vida tu teve oportunidades, por que tu não ajudou? Né? Então tu sabe negociar? Tudo bem. Então como é que nós vamos negociar contigo se tu burla a lei e o sistema? Que nem lá o padre. Não atendeu o samaritano? O fariseu, eles tinham obrigação e não atenderam. Aí na próxima eles vão fazer? Não. Como eles tinham e não fizeram, porque estão distantes, quando eles vêm de novo, eles não têm. Ele não vai ser padre. Entende?
Ele vai ser o cara da valeta, Exatamente. né? Ele vai ser aquele que está debaixo Uhum. né, do Isso não é lance castigo nem punição. Não é nem castigo nem punição. Isso é Porque, para, na dificuldade, aprender. porque a alma, Assim, quando ela toma manifestar. consciência, porque a alma, quando toma consciência, ela mesmo diz, né? Eu tive isso nas minhas mãos, fiz um mau uso, né? E como tal, para eu não continuar fazendo aquilo que eu vinha fazendo, eu vou me privar disso. Porque senão não tem explicação como é que nascem pessoas privadas, né? De saúde, de inteligência. Como é que, se Deus é bom e é justo, como é que ele daria para uns, né, 10 talentos e para outro dentro de uma justiça? Não, cada um segundo suas capacidades. Capacidades essas, resultado de um processo de posicionamento. Tu conhece Jesus, digamos, que nem tu falou lá no início. Não, conheço, tá, beleza, né? Mas tipo, não faço nada, né, do que ele diz. Então, quer dizer, né? Tu não é da turma. Exatamente. Mas tu vai ter que prestar conta de tudo aquilo que te foi dado, né? E nós, nesse orgulho, essa é a palavra, orgulho, né? O ser humano é... Vaidoso. Não, e tipo assim, Porque e é bem aquela história lá dos vinhateiros homicidas, né? Que Jesus conta aquela outra, parábola. né? A parábola. Na parábola foi emprestado para uma turma, tudo pronto. Uhum. Tudo Era só pronto. trabalhar. Eles tinham que trabalhar e só pagar o aluguel. Pagar o aluguel era dar um pouquinho, que é o resultado do trabalho, Sim. né? Aí o senhor manda cobrar lá o aluguel, os caras não pagam. Aí bate, mata outro, pá. E é isso aí, vai tomando corpo. Aí o senhor diz assim, vou mandar meu filho, quem sabe o respeitarão, né? Vão pagar pro cara. Vão lá, quando os caras levantam a cabeça e vê que o filho tá vindo, né? Ele diz assim, o filho do senhor, dono. matemo-lo e vamos ficar com tudo para nós. E é Jesus que conta isso aí. Jesus que conta. Matemos, vamos matar o cara e vamos ficar com tudo para nós. E realmente eles matam o cara e ficam com tudo para eles. E aí Jesus pede para o povo, quando o Senhor voltar, o que ele deve fazer com essa turma? Aí o pessoal diz, matá-los miseravelmente e entregar a vinha a outros que paguem tributo ao seu tempo. Então, quer dizer, nós estamos aqui, né, como já falamos várias vezes, de não possuidores, nós não somos dono, nós somos... Os arrendatários. Sim, tem uma palavra que explica isso, tem uma palavra. Nós somos, sim, os arrendatários, nós estamos de aluguel aqui. Me lembro agora qual é o termo. Mas tem um termo, logo a gente vai se lembrar, entende? Então o que acontece? Tu vai ter que prestar contas. E nós, é tudo nosso. Deus, nem conheço. Jesus, agora é tudo meu. Meu filho, minha casa, minhas coisas, minha vida, meu corpo, né? A tal ponto que somos tão egóicos e tão relapsos, né, nessas questões, que até a questão do corpo, nós somos tão espertos que nós destruímos ele. Porque se nós respeitasse que nem eles nos ensinam, né, na questão dos excessos, porque a maioria das doenças elas vêm dos excessos, né, mentais, morais e físicos. Se nós andássemos pelo caminho estreito que nos ensina Jesus, nem doenças nós não teríamos. E em vez Porque é tudo resultado, né? Exato. Em vez não, nós nos apossamos de todas as coisas e como tal nós achamos que somos donos e aí nós vamos protelando essa situação para uma próxima. Mas não tem isso, né? De que na próxima tu vai com as mesmas condições que tu tem aqui. Não tem razão de ser, né? Não tem razão. Por quê? Porque tu fez um mau uso. Aí eu não sabia. Vem com outra, né, Jacaré? Então tu vai aprender agora com um pouquinho menos. Né? Vem com outra. Se tu não sabia, então agora vamos com menos, aí tu vai aprender realmente. Porque como é que tu não enxerga necessidade, cara? Uhum. Porque tu tinha um monte de coisa. Aí tu passa, tem a necessidade ali do teu lado, tu não enxerga. E aí na próxima tu diz, não, eu quero ir de novo numa boa. Nada a ver. Tu vai trocar o papel, tu vai lá,
passando a necessidade para ver se o outro te atende, para te aprender como é que funciona. Que aquele que tem que dar. Essa é a lei. A lei, ela é exata, correta e inflexível. Exato. Ela não se modifica de acordo com a aparência nossa. Ah, mas aquele ali, coitadinho. Por Não. quê? Porque no universo, e Jesus fala isso, né? São Francisco falou disso, vai dando o que se recebe e tal. No universo, o mais forte ele tem que dar para o mais fraco, para chegar num ponto de equilíbrio. Entende? É uma lei natural. É uma lei natural. Então, o sistema solar, por exemplo, a relação do Sol para o planeta Terra é uma bola de futebol número 5, uma bola assim, e o planeta Terra é uma cabeça de alfinete. Então, imaginem a gravidade do Sol. Se nós temos uma gravidade aqui, a Lua tem uma gravidade, Júpiter tem uma gravidade, o Sol tem uma gravidade monstruosa em relação a nós, porque são leis. Por que ele não traga, não suga o planeta? Porque é tudo leis, né? Digamos assim, perfeitas. O maior está sustentando o menor. Exatamente. É bem, né? E ele não mata o menor. Ele sustenta. E eles se respeitam. É como na natureza, como as árvores, como os peixes, tudo. Eles se respeitam. Eles não roubam lugar, eles lutam pela luz, eles lutam pelo espaço, eles lutam, né? Que nem os cachorros, por exemplo, os feios, tanto os cachorros como os felinos, né? Eles marcam os seus territórios, mas eles marcam o seu território. Eles não invadem territórios. Então, é tudo uma lei perfeita que funciona. Então, tu tem obrigação de fazer a tua parte. Aí tu chega lá, quer dar uma de louco, né? Por isso que não tem essa história de louco. É que nós imaginamos, Antônio, que é tudo como aqui, né? Que é tudo negociável. Que Deus é bom, então. Que é tudo negociável. Vai que eu encontre alguém lá, né? Que é amigão meu. Aí eu digo, dá uma forcinha aí pra mim, né? Aí ele diz, não tem problema, eu vou te levar num lugar meio escuro, mas ainda é o céu. E a gente acredita. E a gente acredita. Pela falta de convicção e de fé, né? Porque a nossa fé ela é tão fraca e tão sustentada em coisas ilusórias, de novo, que quando a gente se pega numa situação, a gente percebe que aquilo ali é poeira, que não tem valor. E para sentir um pouco a dureza da coisa, né? Jesus diz assim, se tu tem algum problema com alguém, vai e te acerta enquanto é tempo. Enquanto vocês estão juntos nessa vida. Porque senão, né, a lei vai te pegar. E ele vai te entregar ao juiz, o juiz vai entregar ao executor, e tu vai preso. E lá tu vai pagar até a última moeda. Então não tem negociata. Até a última moeda tu vai pagar. O juiz é a tua consciência, o executor é a lei, né? E a última moeda é a mecânica da vida, né? O que tu fez, tu vai ter que pagar. Então não tem como fugir. Preso nesse... Não tem como fugir. E aí nós continuamos nos iludindo. Hoje quem abriu o evangelho foi o Alessandro, né? Já deixou aberto aqui e vamos ver o que ele abriu. Olha. Não tem, né? 15. Capítulo 15. Esse é o norte. A frase ela é impactante, né? Sim, esse é o norte. Não há salvação. Esse é o norte. É o norte que nós falávamos no início, que a gente tem que ter um norte. Qual é o norte? Fora da caridade, não há salvação. E o que é a caridade? Tá, mas aí é que tá. Isso aqui tá errado, cara. Porque se eu der tudo aquilo que eu tenho, como é que eu vou estar bem comigo mesmo, né? Materialmente falando. Aí que tem que entender o que ele quer dizer com isso. Com a salvação, né? Com salvação e com caridade. O que é a prática da caridade? Que é aquele fundamento básico de servir. O Emmanuel, ele coloca numa... Eu não me lembro que livro é. Ele coloca as posições de Jesus de uma forma que às vezes nos pega em contradição, porque ele diz, ele é o Senhor e ao mesmo tempo
ele é o maior servo, porque ele oferece tudo, mas porque ele entende e demonstra que não tem como tu movimentar esses valores internos, senão através do auxílio ao outro, né? E o De interessante, entrega. sim, e o interessante também que nesse texto tem a parábola que nós acabamos de falar, né, que é do Ah, do bom bom samaritano, samaritano, né? Uhum. que tem a parábola do bom samaritano. E no início tem outro. Então, fora da caridade. Por que fora da caridade não é salvação? Aquilo que nós dizíamos. O forte tem que dar para o fraco. É lei. É lei. É lei. E essa lei te Não, deixa mas, mais forte. não, mas isso aí é meu. Mas meu. Ah, porque eu adquiri através do trabalho. Mas eu te dei condições de trabalho para que tu transformasse tudo aquilo que eu te dei. E com aquilo que eu te dei, tu transformou, tu tem, né, o mérito, sim, mas tu tem a responsabilidade de atender aquele que ainda não pode trabalhar, ou aquele que ainda não sabe o que tu sabe. Então, se tu está recebendo de mim pelo trabalho aquilo que eu te dou, tu tem a obrigação de dar lá para outro. Por isso que existe uma lei e uma ordem. Né? Então, é uma lei, verdadeiramente. Por isso que, numa outra, no lado do joio, né? Ele diz, mas Senhor, não semeaste a boa semente, tipo, que aqui no planeta Terra teria que ter só gente boa. Aí ele diz, enquanto os homens dormiam. Mas aí ele diz assim, queres que vamos lá e arranquemos? Não, porque isso não pode acontecer nunca. Porque os mais evoluídos, eles têm que andar junto com os menos. Dentro de uma estrutura familiar, tem que ter os mais velhos e os mais novos. Como forma de os mais velhos darem um exemplo, darem um amparo, darem assistência, né? Mostrarem aquilo. Possibilitar os menores Crescerem. Darem estrutura não de crescimento. Se manterem, crescerem. E não escravizarem, né? Então, essa é a coisa. Então, deixa que cresçam juntos. Então, por isso que às vezes nós nos consideramos bons e não admitimos o peso da sociedade, né? Nessa questão de caridade, a gente acaba levando naturalmente muito para a questão material, do dar a questão material. E aqui, dentro aqui de uma parte aqui, ele explica que a maior caridade não é essa. A maior caridade, às vezes, é suportar a outra pessoa. Sim. Mas isso nos incomoda, a questão do dar o material, aquilo que tu disse, mas eu conquistei isso através do meu trabalho, porque nós somos tão apegados ainda que nós somos demandados por esse tipo de situação. Então, são encaixes, são atrações. Por eu ser tão apegado, aquilo para mim ele acaba tendo um valor muito forte, uma necessidade de sacrifício que demanda muito de mim, de ter que dar alguma coisinha desse meu material pelo apego. Não, e fora que tu já não quer dar. E aí então um argumento a mais para tu não dar, aí tu já qualifica o cara. Sim. Justifica o porquê que tu não tá fazendo. Porque o cara, tipo, não merece. Ele é preguiçoso, né? E tu lá, tu sofreu para adquirir aquilo, como é que tu vai dar para um cara que, nos termos de Jesus, né, vai mal baratear aquilo que tu deu para o cara? Cara, o problema é dele. E se tu tá aí, e se tu tá aqui, tu tá sendo um instrumento de libertação, se ele entende o teu gesto, e de condenação, se ele não entende o teu gesto. Porque não tem como nós nos libertarmos, né? Nos salvarmos, senão pelas oportunidades do dia. Como é que tu vai te mostrar, né? Senão nessa questão de um lado dando e de outro recebendo. É bem isso. O que ele vai fazer ou como ele é problema dele. Mas essa situação que se coloca para nós, esse encontro, ele está me trazendo uma oportunidade de mudança minha. Então, quando eu continuo negando e justificando o porquê, eu continuo sendo o mesmo, eu continuo cristalizado naquela situação ainda egóica. Mas eu posso relevar o que ele é, que não vai mudar, através da minha transformação. E é isso que vai... E daqui um pouco, eu não vou mais ser tão demandado por essas situações, porque eu já vou ter superado, daqui um pouco, daqui a algumas vidas, eu vou ter superado esse tipo de desafio,
E aquilo não vai mais fazer parte da minha necessidade ou de aprendizado, e nem de chegar a pessoas, porque o que eles vão pedir de mim é outra coisa. Aquilo ali eu superei. Também, e depois chega num ponto que tu vai entender que aquilo que tu está dando, né, não é uma coisa, digamos, dificílima de ser alcançada. Por quê? Porque tu está sob o céu estrelado, digamos assim, de um Deus de abundância, de um Deus de fartura, de um Deus de justiça e de um Deus de bondade. Por isso que Jesus, sempre dando no meio, ele diz, né, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Até agora ele não falou nada de material. Comida, roupa, carro, casa, não falou nada. Ele disse, buscai o reino de Deus. É a consciência de como funciona. E a sua justiça de como funciona, e o resto vos será dado tudo de acréscimo. Não te preocupa. Por quê? Qual é o pai que se o filho pedir, né, um pão, tu vai dar uma pedra? Qual é o pai que se o filho pedir, né, um peixe, tu vai dar uma serpente? E ele diz, embora vocês, sendo maus, sabeis das coisas boas aos vossos filhos, com muito mais razão, Deus, vosso Pai, que é bom, vos dará as coisas boas. Então nós somos uma turma de preguiçosos, né? Atrasadinhos. Exato, e aí a gente fica achando, e ainda se dizendo que somos burrinho, conforme, como uma maneira assim, de estar, né, firme comendo aquele pasto, que ninguém vai tirar aquele pasto de nós. E na realidade nós estamos perdendo, assim, digamos, um tempo precioso, que é verdadeiramente, né, agregarmos essas grandes verdades ao nosso dia a dia. Que fora da caridade não há salvação. Então, que salvação que ele fala, né? E tem aquela outra parábola que não está aqui, né? Do rico glutão e o pobre Lázaro, né? Todas muito elucidativas, né? Claro, e simples. Exato, são situações que a gente diz, mas isso aí é uma historinha. Não, não é. São manifestações humanas, nossas, de todos, que a gente tem que perceber em que lado que a gente está, qual é o papel daqueles personagens que a gente está executando. Sim, por quê? Que a gente prefere dizer que não entende, achando que vai se salvar, do que tentar entender. Sim, que daí se compromete. Porque a parábola por si só, ela é muito elucidativa. Aí ela diz que existia um homem rico que vivia o dia inteiro na luxúria, nos prazeres. E existia um homem pobre, que era o Lázaro, que ficava no portão da casa do rico, né? Vivendo das migalhas do rico que caíam da sua mesa. Inclusive os cães vinham lamber as suas feridas. Ou seja, que nem a dor e o sofrimento o rico reconhecia, né? De ver que o cara estava ferrado. Aí, olha o detalhe, morre o pobre e é levado ao seio de Abraão, para cima. Ao seio de Abraão, no colo de Abraão. Morre o rico e é enterrado. Aí, enquanto, isso está lá na parábola. Está escrito na parábola. Enquanto, né, o Lázaro é consolado, o rico espasma em tormentos. Olha só as figuras de Jesus. Então quer dizer, mas quem que levou o pobre para o seio de Abraão? Quem que enterrou, né, o rico e colocou ele numa situação tão constrangedora como aquela que foi Jesus que falou, né, que Jesus que determinou, que diz que um foi levado e outro foi enterrado. Conviviam até juntos, sim, na porta do outro. Sim, a tal ponto que ele reconhece depois, né? Ele reconhece Lázaro e diz, pai Abraão, manda Lázaro aí, molhar o dedo, que eu tô aqui, que eu não aguento mais. Aí ele diz, tu te lembra? Tu entendeu? Então, quer dizer, mas eu quero dizer que a gente brinca muito com coisas, não digo sérias, mas coisas verdadeiras. Então, o que aconteceu com o pobre?
que aconteceu com o rico? Né? Quem determinou isso? Quem determinou isso? É. Porque o rico devia ter muitos amigos Deus é influentes, esse? né? Ele devia ter muitos amigos. Então, como é que o cara foi enterrado e estava lá no inferno sofrendo? E o pobre, que era Coitado? né? Um nada, digamos É. assim, estava no seio de Abraão. Lá no Abraão segurando ele no colo. Como é que pode? Mas Jesus também, né? Onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. São figuras de a Qual é gente que era o entender. tesouro do rico? É o que ele tinha ali em volta dele. Os desejos dele. Onde estavam os desejos do rico? Os desejos do rico estavam em continuar banqueteando, medindo força, medindo poder, né? Se vestia de puro, Vida material se em vestia de abundância. linho e púrpura. Não sei. Jesus até diz como ele se vestia para Uhum. tornar a parábola assim ilustrativa, né? Então o que acontece? Esse era o tesouro do cara. Quando ele morre, o que acontece? Ele não morre, ele só perde o corpo. Então ele vai para onde? Ele vai para onde está o seu tesouro. Só que no mundo espiritual não tem essas coisas. E o pobre, o que o pobre tinha? O pobre só sofria, só dor e sofrimento. Só dor e sofrimento. O que ele pedia? Por Deus, para que esses dias de sofrimento terminassem, digamos, para que ele tivesse um fim melhor. E quando ele desencarna, quando ele morre, o que acontece? Ele não tem nada aqui. Por isso que ele é levado ao seio de Abraão. Por isso que ele ascende. Por quê? Porque o coração dele não estava nas coisas, porque ele não tinha essas coisas. Senão ele poderia ser escravo que nem o rico. Ele não tinha nada. Então quando ele desencarna, ele ascende. É isso mesmo, é púrpura e linho. Sim. Lê. Só a primeira parte. Essa toda aqui. Sim. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se tratava magnificamente todos os dias. Se tratava magnificamente todos os dias. E na porta dele, olha, Havia também um pobre chamado Lázaro estendido à sua porta. estendido à sua porta. Coitadão. Tu entendeu? Que não tem como tu negar que esse cara não estava aí. Sim, tu vê ele. Exato. Todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Para te ter uma ideia, é um lance figurativo. Lindo. E de novo atual, né? Mas por que tu não tem como negar? Sim. Não tem como tu negar. Entende? Porque ele dá todas as figuras e bem pintadas, tu entende? Tipo assim, o cara era orgia, era linho, papapá, só pensava nele. Na frente da porta dele tinha um cara e ele não dava. Aí vem o esperto, que somos todos nós, né? E diz, não, mas ele tentou ajudar o cara e tal. E aí, 2 vezes aí o cara não se ajudou. Que ele me conhece. E aí o cara não se ajudou e aí ele desistiu resolveu não mais ajudar porque ele era um baita de um preguiçoso, porque ele tentou escravizar o pobre, né? Tipo, para que ele trabalhasse para ele. Sim, eu te dou, mas tu tem que fazer tal coisa. E a gente acha que está fazendo E aí o cara vai argumentar isso. Só que esse argumento não tem peso nenhum, não tem força nenhuma. Faz os outros que eu gostaria que tu fizesse. Se tu tivesse naquela situação, tu queria? Sim, então por que não fez? Pronto, caiu todo o teu argumento. Caiu tudo. Porque qual é a tua intenção, né? Exato. A intenção é boa, é saudável, é nobre, vamos dizer assim. É uma intenção que se justifica. Ou, na verdade, tu só está querendo provar para ti mesmo que tu é melhor que ele. Que tu está acima dele. Porque muitas vezes se faz isso, né? Não, eu estou te dando aqui, mas tu tem que mudar, tu tem que... A gente quer condicionar a falsa caridade que a gente está fazendo. Mas, no fundo, a gente sabe que eu estou mantendo a mesma estrutura. Vamos ler essa parábola aqui de Jesus, O bom samaritano. Não. Vamos abrir onde que o abriu? Sim, essa aqui, né? Sim, mas aqui, ó. Ah, tá, nessa primeira parte. Sim, que não é o bom samaritano. Essa parábola também, ela é linda. Ela é linda. E bem... Bom, as crianças entendem. Sim. As crianças entendem. Nós que desvirtuamos as crianças. As crianças entendem. Por que as crianças entendem? Porque é muito simples.
A gente vai ver. Ela é muito simples. Esse texto que a gente vai ler está lá em São Mateus, capítulo 25, para quem quiser comprovar. 25, de 31 a 46. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Vamos dar só um- todo esse introdutório, né, que Jesus se utiliza é para mostrar assim a grandeza da lei, né? Que a gente poderia resumir duas coisas: a felicidade dos justos, né, que está fadado aos justos, e o sofrimento que está fadado aos maus, aos injustos. Todo o Evangelho fala disso, né, que os bons serão felizes e os maus serão infelizes, coisas que não acontecem no nosso dia, no dia a dia. Que a gente acha que Né? não está E aí, acontecendo. então, aí ele diz, quando o Filho do Homem vier em sua glória, quer dizer, Jesus, né? Vier em sua glória, quer dizer assim, quando ele vier em entendimento para cada um de nós, o que vai acontecer? Ele vai separar, né? Ele vai separar. Fez o bem, Exato, fez o mal. exato. Então, fez o bem, vamos fundo um pouco, né? Até porque a gente pode. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Uhum. Né? Herdarão a terra. Então, quer dizer, nós estamos no final de um ciclo evolutivo. Aqueles que atenderam o pedido que foi feito há 2000 anos atrás por Jesus e estão tentando colocar em prática, certo? Eles ficam e continuam aqui. No processo de aprendizado. No deles. processo de aprendizado nesse nível. Uhum. Os outros não vão ser, que nem lá dizia, né, na parábola dos vinhatores homicidas, matá-los miseravelmente e tal. Não! Os outros, que Deus sempre deixa aberta a porta da esperança, né? Enfim, da transformação, o que acontece com os outros? Eles vão começar numa outra escola, Exatamente. Uma escola mais rudimentar. mais rudimentar. Para aprender a dar o valor àquilo que eles não vão estar tendo naquele momento. Exatamente. Então, Exatamente. porque vai ter a lembrança de que estavam no paraíso Sim. e foram expulsos. Porque vai chegar um tempo na escola, que é o que está acontecendo hoje, que se torna muito caótico a convivência. Né? Tu está atrapalhando os outros. Os maus, os malvados e tal, os ignorantes, eles estão atrapalhando dentro da escola, até pela natureza deles, com essa gritaria, com essa falta de respeito e tudo, aqueles que se propõem a estudar. Exatamente. Que não estão conseguindo muitas condições. Exato. Né, de se manifestar. E aí eles vão ser tirados. Essa é a verdade. Por isso que ele dá esse introdutório. Para a gente poder... Que tipo assim, meu, Bem claro, né? vai acontecer isso. Isso são leis planetárias. São leis evolutivas. Que ele veio confirmar, inclusive. Exatamente. Já tinha sido dito, ele veio confirmar. Sim. E outros depois dele já Sim. reafirmaram também. E ele diz assim, não é aquela do fogo, eu vou me lembrar, depois eu digo, né? Tipo, eu não vim abrogar a lei, mas para que ela se cumpra. Mas tem outra passagem de Jesus que ele se coloca como juiz, né? E aí as palavras dele nesse aspecto são contundentes, né? São grandiosas. Mas eu vou me lembrar. Então, primeira parte introdutória. A segunda aqui, então, ele explica como é que funciona. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde, vós que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e me alojastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e viestes me ver. Aí então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos? Ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhe responderá:
Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequenos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que os fizestes. E dirá em seguida aqueles que estarão à sua esquerda: retirai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de teto e não me alojastes, estive nu e não me vestistes, estive doente na prisão e não me visitastes. Então eles lhe responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhe responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas proteções a um destes mais pequenos, deixastes de dá-la a mim mesmo. E então estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. São Mateus. É aquilo que eu não me lembrava, que eu me lembrei, palavras de Jesus, eu não sei aonde no Evangelho, ele diz assim: eu vim prestar um julgamento, e quanto quero que ele se cumpra. Ou seja, prestar um julgamento, ele veio dando exemplos para cada um de nós, e ninguém vai poder dizer que não viu, que não sabe. E ele é tão simplório, né, a maneira que ele ensina, que ele deixou essa parábola, que é um dos exemplos, claríssima. Aí ele vai dizer: mas tu fez para os mais pequenos? Estava fazendo para mim, se tu fizesse. Ou deixando de fazer para mim. Não tem? Não tem. Não. Não tem. Por isso que o nosso orgulho, o nosso ego vai nos levar a situações de dor e de sofrimento. Dor e sofrimento. E fora da caridade não há salvação. Salvação é paz de espírito, né? Porque realmente, claro, por que o cara é justificado lá em cima? Ele cai no seio de Abraão, o outro fica em tormentos. Porque realmente vai ser perguntado pro rico: tá, mas tu não viu o pobre lá? Tchê? Sim. Por que tu não ajudou? Nem com as migalhas, tu não deu? Sim. Agora, se ele tivesse encarnado, ele ia arrumar 1000 desculpas, 1000... Agora, a nível de consciência, não, né? Um grande abraço, que a gente possa sempre estar se ajudando, né? Que a gente possa aplainar os caminhos do Senhor através dos nossos exemplos, através da nossa postura essa sempre, né? Não digo temente, mas em linha com o pensamento desse nosso grande irmão que é Jesus. Exatamente. Vamos em frente, vamos fazendo essas correções dentro de nós, para que nós tenhamos uma vida mais digna, mais centrada dentro dessa, e que possamos diminuir esses nossos conflitos de consciência. Então, vamos aprendendo enquanto temos tempo. Até sábado que vem. Obrigado.